Muito boa tarde, excelentíssimo Senhor Presidente da República, excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, excelentíssimas Senhoras Ministras e Ministros, excelentíssimos Senhores Conselheiros de Estado, excelentíssimos Senhoras e Senhores Secretários de Estado, excelentíssimas Senhoras Deputadas e Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores. Hoje a minha apresentação vai constituir-se em duas partes, a fase 1 e a fase 2, em que a fase 1 nós vamos fazer um estudo sobre o que aconteceu com a abertura das escolas a 18 de maio. E a fase 2 será a fase agora atual com as novas escolas. Portanto, nós temos aqui a nossa curva, que já foi subejamente hoje apresentada, e a fase 1 diz respeito às condições em que o país estava e quais foram as medidas que foram tomadas nesta altura, e agora a fase 2, agosto e setembro. Portanto, nesta altura, fase 1, 18 de maio, nós temos aqui um mapa mundial em que apresenta o crescimento percentual de casos. Por exemplo, nos últimos 15 dias, por exemplo, Portugal está aqui com 34%, um valor negativo, significa que nos últimos 15 dias, à data de 18 de maio, teria decrescido o número de casos novos na ordem dos 34%, Espanha 48%, a Austrália, nesta altura, estava aqui na escala já dos laranjas vermelhos, portanto, crescimentos positivos de 29%. Portanto, a Europa a decrescer, claramente, aqui os Estados Unidos, Canadá, e depois o resto do país em decrescimento nesta altura. Em termos de escolas, e este é com base no estudo do ECDC, o European Centre for Disease Control, nós temos aqui qual foi o comportamento de cada um dos países, e temos isto de todos os países, só tenho aqui 4 como exemplo, e portanto aqui em baixo são as creches, o pré-primário, depois este azul, o primário, e o de cima, o secundário. E o que nós vemos é que todas as escolas fecharam, nestes 4 países que eu estou aqui a apresentar. E, por exemplo, aqui ao nível de Portugal, temos depois a abertura, aqui a meio de maio, de algumas creches e pré-primário. As escolas primárias continuaram fechadas e no ensino secundário temos, quando as luzes, quando o tom é mais claro, significa que houve uma abertura parcial do ensino secundário. Em Espanha mantiveram as escolas fechadas e, por exemplo, em França e na Alemanha, todos os níveis de ensino abriram parcialmente as suas escolas. Aqui, atenção, nós temos obviamente as várias curvas com escalas diferentes. Portugal parece, reparem na escala, valores um pouco mais altos, também a curva inicialmente foi mais achatada, como foi descrito. Em termos globais, e considerando os 31 países, considerando também a área económica europeia, portanto 31 países, 27 mais os 3 mais o Reino Unido. Aqui nesta altura todas as escolas destes 3 níveis, secundária, primária e pré-primária, estavam maioritariamente fechados e depois começaram a abrir, começando a abrir mais, este é um gráfico sobre o fecho das escolas, portanto começaram a abrir mais as escolas primárias, depois as preparatórias e por fim dos secundários. Neste questionário, cujo relatório é de 6 de agosto, mas que foi aplicado em maio a todos os países destes 31 países, 15 responderam, apenas 6 reportaram surtos em escola, 9 não identificaram nenhum surto, não significa que não tenham reportado casos esporádicos, pontuais, de infecções nas escolas, mas não com infecções secundárias. Depois da abertura das escolas, reportaram não ter observado um aumento de casos na escola e na comunidade. No caso português, e estamos aqui a usar como grupo de estudo o 11º e o 12º ano, que foram os anos que abriram parcialmente em Portugal, no estado, na escola secundária, e temos um grupo controle, que são as crianças de 12 a 15 anos, cujo ensino não abriu, e que já são crianças que pertencem ao grande grupo de jovens e que, portanto, faz sentido comparar. E o que nós vemos aqui é os casos que viriam a acontecer em cada um destes grupos.
Temos aqui a abertura das escolas e o que é importante aqui não é propriamente a grandeza, mas é que os padrões mantêm-se nos dois grupos, ou seja, o grupo de 11º e 12º ano não mudou o seu padrão de crescimento, não é diferente do grupo de controle, que eram as crianças mais jovens. Portanto, não houve um efeito nestas crianças do 11º e 12º. Um segundo exemplo, e é um exemplo que é muito reportado em termos de literatura científica e com bastante detalhe, é o caso de Israel. Israel fechou as escolas a 13 de março, a 3 de maio começou a abrir em grupos pequenos, a 17 de maio abriu totalmente as escolas, ao fim de 10 dias teve um primeiro caso, portanto no dia 26 de maio, no segundo caso no dia a seguir, e num prazo de 15 dias tiveram 153 alunos, 25 funcionários, 13,2% dos alunos dessa escola foram infectados, 25 funcionários, 16,6%, e durante esse somaram-se mais 82 casos de familiares e amigos contactos próximos destes alunos. Portanto, aqui claramente houve um surto, houve um descontrole, ou um não controle, pelo menos, da situação. A descrição que acontece nesta escola é que esta escola abriu praticamente com as condições pré-Covid. Portanto, o comum das salas superlotadas, o número de alunos era perto do número de metros quadrados que as salas tinham, houve pouco arejamento natural, as janelas estavam fechadas e os ar-condicionados estavam ligados, e inclusive durante 3 dias foi suspenso o uso obrigatório da máscara, por haver uma onda de calor. Portanto, aqui houve uma situação grave, onde não foi possível distinguir o efeito da abertura de escolas com o efeito da abertura de todo o contexto que aconteceu nesta altura em Israel. Casos em contexto escolar, trouxe aqui 4 exemplos, não há muitos exemplos bem reportados em artigos científicos, mas tenho de Israel, que já falei. Em França, houve um estudo retrospectivo num liceu com 661 participantes, 171 tinham anticorpos nesta altura, com taxas de TAC, que é a percentagem de positivos nos adolescentes na ordem dos 38%, os funcionários 49%, mas, no entanto, nos contactos nos pais e nos irmãos já com taxas muito inferiores, na ordem dos 11% e 10%. Na Austrália, que teve um comportamento diferente e adotou medidas, foram identificadas 27 casos primários iniciais em 25 locais, portanto são valores pequenos. Dos 27 casos, 15 eram de adultos e 12 eram crianças, maioritariamente em escolas secundárias. As crianças, a partir de 22/3, foram encorajadas a ficar em casa, mas as escolas não fecharam na Austrália, portanto permaneceram abertas, e as taxas diminuíram após as recomendações para as crianças ficarem em casa, se fosse essa a sua opção. Na Suécia, um país que teve medidas completamente distintas e quase do resto do mundo, pelo menos em termos da Europa, sim. Portanto, 1.124 casos entre crianças entre 1 e 19 anos, casos leves, sem hospitalizações e mortes. Foi identificada uma baixa transmissão em comunidade escolar, mas a Suécia não faz rastreios e consegue-se identificar em alguns órgãos de comunicação social, não são em artigos, pequenos surtos em conceito escolar. Por exemplo, 2 exemplos, 18 em 76 funcionários positivos numa escola, esta fechou 2 semanas, mas os estudantes não foram estudados, e aconteceu outra situação, que foi um professor que testou positivo, os alunos e os colegas não foram nem sequer avisados e não houve nenhum rastreio, e depois morreram 2 funcionários e as escolas permaneceram abertas. Desta primeira fase, de 18 de maio, o que está na literatura é que, com medidas adequadas de distância física e higiene, as escolas provavelmente não serão ambientes de propagação mais eficazes, mais graves do que os outros ambientes ocupacionais ou de lazer com densidades semelhantes.
Existem estudos pontuais, tanto positivos como negativos, mas no global as evidências sugerem que a reabertura das escolas não foi associada a aumentos significativos na transmissão comunitária e isso também foi verificado em Portugal. O que é completamente distinto e interessa aqui realçar é que, na maioria dos casos, o que aconteceu a 18 de maio são aberturas parciais, muito limitadas, turmas pequenas, com condições de distanciamento muito específicas, apenas para determinados grupos etários ou em áreas de baixa incidência, condições de contexto escolar diferentes, como, por exemplo, os transportes, as cantinas, nos intervalos, etc. E, portanto, não foi negativa, mas não foi uma verdadeira abertura escolar. Podem ser vistos, na maioria dos casos, como estudos piloto em ambientes muito controlados. Em relação agora ao que sabemos já desta segunda fase, já houve países que abriram as suas escolas, países vizinhos, já vou mostrar, e portanto aqui, focando aqui em agosto e setembro, aqui já temos as curvas de vários países e como até já foi referido aqui, é sempre bom, é sempre essencial nós olharmos para vários indicadores. Para além da curva da incidência, nós temos aqui esta cor, e esta cor é a taxa de positivos dentro dos Estados. E existe uma proposta da Organização Mundial de Saúde que diz que as comunidades devem adiar a sua abertura até terem taxas inferiores a 5% de Estados nas 2 últimas semanas anteriores. E se nós olharmos aqui, nós temos Portugal a subir, já conhecemos, ainda aqui dentro dos 3%, e temos a Espanha, a França, portanto, nos últimos 15 dias, com taxas de positivos já preocupantes. O que é aqui referido, o suporte para este número, é que se nós tivermos taxas superiores a isto, significa que estamos a testar em grupos muito específicos, em grupos de risco e, portanto, não temos uma verdadeira imagem da infecção na comunidade. Enfim, tem vantagens, desvantagens, mas é mais um indicador. Olhando para o mesmo mapa que vos mostrei inicialmente, 18 de maio, aqui escolhi a data de 20 de agosto, porque é uma data, enfim, de intervalo entre as escolas que estão a abrir agora na Europa. Também é o primeiro dia em que Portugal passou a ter este acréscimo positivo, ou seja, nos últimos 15 dias nós estamos a aumentar o número de casos percentualmente. E, portanto, enquanto nós tínhamos a 18 de maio 34% de negativos, estávamos em decréscimo, a 20 de agosto, primeiro dia positivo, 6%, ontem 58%. E nós vemos Espanha, tivemos o comportamento a mudar, 48% no passado, agora 78%, 55%, França no passado. E o que é, este mapa tem 3 meses de diferença em relação ao outro e as cores azuis e avermelhadas são completamente espelhadas. Parece que este mapa é o contrário do outro mapa, o que leva àquele ciclo, que até já referido pela doutora Ausenda Machado, portanto, que é um sobe e desce, em que temos que controlar vários indicadores ao mesmo tempo. Dos 105 dos 134 países que fecharam as escolas já abriram ou estão a abrir muito em breve, muitos de forma faseada. Todos os países, as normas, as recomendações focam-se nos pontos, que já todos conhecemos, mas concretizam as orientações de formas distintas. Todos falam sobre o uso de máscaras, medidas de higiene, distanciamento, limpeza das salas e aulas comuns, regras específicas para atividades específicas, como o desporto e refeições, aulas à distância, etc. Todos focam o mesmo, com normas distintas. Aqui em julho e agosto, estes foram os países que já abriram a escola e que nós estamos a usar para comparar: a Austrália, 20 de julho, a Alemanha, Dinamarca, Noruega, a Suécia, todos aqui logo no início de agosto, e agora temos os nossos Espanha, França, Itália e o Reino Unido já agora em setembro. Como exemplos, na forma faseada, nós temos critérios distintos. Primeiro, crianças mais jovens, foi a abordagem da Dinamarca e da Noruega, portanto vai abrindo faseadamente os diferentes
níveis de ensino. No Uruguai, primeiro em zonas rurais, por serem escolas com menor densidade populacional ou crianças mais desfavorecidas. Na Alemanha e nos Estados Unidos estão a abrir consoante os estados, portanto em zonas de menor incidência, e por exemplo o Canadá está a abrir em espelho numa mistura de presencial e à distância. Regras aparentemente mais objetivas, como o distanciamento entre alunos e funcionários. Na Dinamarca, pelo menos 2 metros, Espanha será de 1,5 metro e na Noruega, pelo menos 1 metro de distância. E mesmo em relação ao uso de máscaras, nós temos países a dizer obrigatório, recomendado, não obrigatório, e por vezes a variarem consoante as idades. Por exemplo, na Alemanha não precisam dentro de sala de aula, na Espanha a partir dos 6, na Itália, não, França a partir dos 11, e estes aqui não obrigatório, Dinamarca, Noruega e a Suécia. A heterogeneidade de planos é muito grande, e eu só sublinhei aqui alguns mais para vos mostrar a variação. Portanto, na Alemanha, testes rápidos em caso de suspeita de alunos e funcionários. Depois, por exemplo, aqui em Espanha, alunos e professores medem a sua temperatura diariamente. Em Itália, professores têm a possibilidade de fazer testes gratuitamente, alunos de grupos selecionados serão testados periodicamente, portanto há uma seleção aleatória de grupos de alunos para serem testados de forma a haver uma imagem do que se possa identificar nas escolas e que não esteja a ser visível. Aqui no Reino Unido, se 2 ou mais casos foram confirmados em 14 dias, é indicativo de surto e aí as autoridades de saúde devem ser consultadas. E depois temos a Suécia, que em casos positivos o aluno pode retornar às aulas após 7 dias do início de sintomas, que é uma regra muito aberta, muito leve para tudo o que está a ser usado pelos outros países. 4 exemplos que já aconteceram desde o início da escola. Em França, cujas aulas começaram 1 de 9, portanto há uma semana, há 22 escolas fechadas em mais de 60 mil, mas mais de 100 turmas mandadas para casa e 250 casos sobre infecção. França tem uma definição que escolas com mais de 3 casos positivos são temporariamente encerradas. É muito restritiva em relação a este ponto. Na Alemanha, em Berlim, vários alunos de escolas primárias e secundárias, 41 de uma escolas em 825 fecharam, portanto têm praticamente um mês de aulas. Na Dinamarca houve um surto numa escola de professores, 1072 alunos foram mandados para casa e passaram a ter aulas online. E na Austrália também, que está nunca teve propriamente fechada a partir de abril, enfim, tem um esquema diferente. No fim de julho e agosto, 17 escolas foram fechadas temporariamente devido a casos de infecção. E o maior cluster identificado na altura, em agosto, tinha 17 infecções, incluindo alunos e funcionários. Em caso de surtos, já a própria definição de surto varia de país para país, mas em França temos o que eu já disse, muito restritivo, e na Alemanha e nos países nórdicos o objetivo é manter as escolas abertas e, no limite, mandar as turmas para casa. Portanto, as conclusões desta primeira fase é que a partir de agosto os países nórdicos e não só verificaram um aumento de casos, ainda antes do regresso das aulas. Este aumento de casos não pode ser atribuído, obviamente, às escolas e é atribuído às férias, a festas, eventos realizados durante o verão, relaxamento das medidas em todos os contextos, laboral, social e familiar. E as próprias definições e normas são muito heterogéneas entre países e, em alguns países, há normas nacionais e noutros depois funcionam a outros níveis mais locais. Portanto, como comentário geral,
A escola é apenas um dos setores que está a abrir, que proporciona alterações de comportamento neste grupo fora da escola. Houve alguns exemplos na primeira parte, em 18 de maio, de escolas que tiveram problemas porque os alunos, quando saíram da escola, encontravam-se cá fora, mesmo junto às escolas, e aí tinham comportamentos, enfim, retiravam as máscaras, etc. Portanto, o contexto de convívio, mesmo neste grupo, é alterado, e em grupos como os próprios pais, teletrabalho, transportes, etc. Portanto, e com uma enorme variedade de condições, sendo impossível sempre isolar, controlar totalmente o efeito específico da abertura das escolas. É necessário, obviamente, o envolvimento dos alunos, professores, funcionários, pais. Aqui, em relação aos pais, na altura também da reabertura das escolas, nós tínhamos cerca de 50% dos pais a dizer que não concordavam com as aberturas das escolas, através do nosso barómetro, isto para primária e pré-primária. Para os mais velhos, apenas 20% não concordavam. Nós estamos neste momento a fazer o follow-up nesta abertura, estamos neste momento a controlar essa percepção e esse nível de concordância dos pais. Escolas, autoridades de saúde coordenadas com as diferentes estruturas e adaptadas localmente. Significa que escolas que estejam em contextos com mais alta incidência poderão ter que ter regras mais apertadas de escolas em contextos de baixa incidência. Muito obrigada.